Jair Franzner é um rapaz simples, nascido em Jaraguá do Sul, na mesma região onde está hoje a indústria da família, a matriz, filho de Urbano Franzner e Alminda Prade Franzner. Nós vinha de uma família de 10 irmãos, né? Começou com 6 rapazes primeiro, Guido, Jaime, Adenor, Dorval, Renato e Jair. Depois de mim veio a Marli, a Márcia, a Marisa, que já é falecida, a gente perdeu ela, vai fazer 2 anos em julho, e a Mariane, que é a mais nova. Em casa, nós éramos, o pai e a mãe, pai principalmente, era muito duro com nós. Então sempre que dava para nós dar uma desviada, uma aprontada, a gente dava. Escapada a gente aprontava. Né? Mas as brincadeiras, naquela época, eram mais sadias. Nós todos éramos arteiros lá, os irmãos, todos, sim. Tanto é que todos têm apelido, ninguém ficou sem apelido. Como é que o arroz entrou na sua vida? O pai casou com a mãe e pediu um pedaço de terra do lado do Paraná, do outro lado do rio, que o vovô tinha. Para botar desviar a água do rio e botar uma roda d'água, uma energia mecânica, para colocar um depilador de arroz e um moinho de fubá. E nesse caminho, ele acabou se decidindo em 4 de fevereiro de 60 em trabalhar só com arroz. História de vida é reviver acontecimentos, e eu tenho dito isso aqui com muita constância com cada entrevistado. Fatos inesquecíveis, às vezes que deixaram marcas profundas, às vezes remetem para alguma tristeza, pode acontecer, mas na maioria reacendem saudades muito profundas. No episódio de hoje, vamos reviver, até porque, e vou confessar aqui, nem eu conheço a história dele. Estou recebendo, e quero ouvir, quero perguntar, tem curiosidades, recebendo o prefeito de Jaraguá do Sul, Jair Franzner. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui para o meu interrogatório. Obrigado, viu, Jair? Obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar desse bloco aí, Histórias de vida exatamente reais isso. E inspiradoras. É isso aí. E assim, ó, eu já fiz uma confissão aqui para o Jair, e isso é verdade mesmo, porque eu não conheço o Jair. Eu conheço o produto dele, mas não conheço o Jair. Então quero te perguntar o seguinte: quem é o Jair Franzner? Jair Franzner é um rapaz simples, nascido em Jaraguá do Sul, na mesma região onde está hoje a indústria da família, a matriz, filho de Urbano Franzner e Alminda Prade Franzner. Urbano morava do outro lado do rio, onde tinha as atividades com o vovô lá, e a mãe morava no lado de cá do rio. Quem sobe o Jaraguá esquerdo aí para ir para Urbano, se olhar no lado direito do Jaraguá esquerdo é plano e do lado esquerdo é morro. E então os antigos diziam assim, que quem morava no lado de lá era Santa Catarina e quem morava do lado de cá do rio estava no Paraná, porque Paraná é uma planície. Sim. E me criei e vivo até hoje em Jaraguá. Estudei primeiro na escola 19 de abril, Escola Reunidas 19 de abril. A minha primeira professora foi a Crista Uller, que mora aí na Barra do Lucero e é viva. Depois eu fui para Duarte Magalhães, na Barra do Lucero também, escola que era tocada, que quem administrava eram as irmãzinhas. A diretora era a irmã Olga e tinha a irmã Geraldina também. A irmã Olga esteve ano passado por aí, eu não consegui falar com ela, mas está viva, tenho certeza. E a irmã Geraldina não tenho certeza, mas acho que também ainda vive. Desses seus tempos de infância, adolescência, fazendo arte de repente, sempre tem uma arte.
Não, sempre tinha. Nós Tinha? nós O que viemos você de uma- lembra desse tempo? Nós vinha de uma família de 10 irmãos, né? Começou com 6 rapazes primeiro, Guido, Jaime, Dorval, Renato, Guido, Jaime, Adenor, Dorval, Renato e Jair. Depois de mim veio a Marli, a Márcia, a Marisa, que já é falecida, a gente perdeu ela, vai fazer 2 anos em julho, e a Mariane, que é a mais nova. E nós, em casa, nós éramos, o pai e a mãe, o pai principalmente era muito duro com nós. Então sempre que dava para nós dar uma desviada, uma aprontada, a gente dava. Escapada a gente aprontava. Né? Mas as brincadeiras naquela época eram mais sadias, não eram. Você nunca fez uma arte séria? Não. Não era arteiro? Não, nós todos éramos arteiros lá, os irmãos. Todos, sim. Tanto é que todos têm apelido. Ninguém ficou sem apelido. É mesmo? O Guido é grandão, o Jaime nem gosta que fala o apelido dele até hoje. É Bubi, o Adenor é Soca, o Dorval é Careca, o Renato é Galo e eu sou Guela. Daí tem a Marli, que nós chamava de Cabo, a Márcia era Biex, a Marisa era Isa e a Mariane, a Mariane, ela escapou, acho, sem apelido. Eu não me lembro agora. Todo mundo tinha apelido? Todo mundo. Guela, porque quando eu fui pequeno, eu fui muito doente. Eu tive uma doença. Primeiro achavam que era um reumatismo no sangue. E depois descobriram que eu tinha uma inflamação que se originava da gengiva, dos dentes. Então, com 3 anos de idade, eu tive que tirar toda a dentição de leite. E fiquei banguela até vir a segunda dentição. Daí o banguela, depois resumiu, ficou Guela. Esse é o apelido por causa disso. Mas nós pegávamos... Tinha briga entre irmãos? Olha, nós brigávamos entre nós e... Com os outros também? Se nós estivéssemos brigando e aparecesse um cara que falava mal do cara, do irmão que eu estava brigando, nós já se abraçávamos e brigava do cara. Não conseguia ficar de mal, até hoje. Unidos. A gente discute no dia a dia negócios, tudo aí. Às vezes uma ideia não compactua com a outra, mas é aquele momento e depois a vida segue. Não tem... Mas assim eu vou te dizer, que a gente brincava muito antigamente na beira do rio, tomar banho de rio, escondido. Atrás da Urbana aí tinha um poço que a gente amarrava uma corda numa árvore lá e se jogava no meio do rio para tentar chegar no fundo do poço e não chegava. Que barbaridade. E o pai tinha muita preocupação com isso. Claro. Então logo ele ensinou nós a nadar, de pequenininho. E depois que ele ensinou a nadar, a gente almoçava nos domingos e ele ficava em casa fiscalizando nós para descer a refeição, para depois ele jogar o baralho dele e saber que estava tudo bem. Tava tudo bem. Escuta uma coisa, estudou e tal, infância boa, brincadeira com os irmãos, rio. Como é que isso é uma curiosidade minha, como é que o arroz entrou na sua vida? Bom, o pai começou, eu vou começar lá do início, eu nem era vivo ainda, nem tinha nascido. O pai casou com a mãe e pediu um pedaço de terra do lado do Paraná, do outro lado do rio, que o vovô tinha, para desviar a água do rio e botar uma roda d'água, uma energia mecânica, para colocar um depilador de arroz e um moinho de fubá. E aí o vovô acabou, com a ajuda dos irmãos que foram pedir para o vovô, acabou cedendo para ele um pedaço de terra. E ele trabalhou lá praticamente 1 ano cavando aquilo com mais um ajudante, para desviar a água, para poder botar essa roda da água. E daí começou a trabalhar. E aí, nesses 8 anos que chegaram a 1960, ele fazia o quê? O colono trazia um pouco de arroz lá, ele descascava e trocava por X de arroz depilado. E um pouco que sobrava, o farelo, tudo isso ele usava para ração para os animais. E mesma coisa com o milho, ficava com o fubá de milho e uma parte o colono levava.
E também ele tinha roça. Era taxa, é uma espécie de taxa. Tinha assim, arroz, 60 quilos de arroz, 35 É do produtor. Ia para o produtor. O que sobrava ficava. O que sobrava. Daí a casca não aproveita, usava para cama, para granja de frango, e sempre tinha frango e tinha gado leiteiro, tudo, usava para cama. E o farelo usava para ração. E o pouco do arroz que sobrava, ele ia acumulando e comercializava daí. E mesma coisa com o fubá de milho. Mas ele também plantava cana e também tinha taxa de melado, fazia melado, que era o que eu fazia lá no vovô, antes dele ter o negócio dele. E nesse caminho, ele acabou se decidindo em 4 de fevereiro de 60 em trabalhar só com arroz. Daí ele foi para São Paulo, comprou uma máquina de arroz da Zacarias, fábrica que fabricava esse tipo de máquina. Se eu não me engano, ela tinha a capacidade de produzir 2 sacos de arroz por hora. Meu Deus! E era uma loucura. Era uma loucura. Daí ele trabalhava a semana inteira para fazer uma carguinha de uma F350. Daí o vendedor de Curitiba vendia mais um pouco na volta aqui e ele ia fazer a entrega lá em Curitiba, daí com aquilo. Em sacas de 60 quilos? Saca de 60 quilos, mas logo em seguida... É porque tinha o arroz a granel, né? O pessoal vendia a granel. Sim, Mas ali no começo, ele chegou a fornecer para o seu Wolfman Wege. O pai beneficiava e fornecia para o seu Wolfman Wege, em saco de 60 quilos. Mas depois, logo na frente... Tinha a empresa Wege aqui em Jaraguá do Sul. Ele tinha engenho de arroz também. Laticínios e tal, engenho. Tinha que é o pai do Vander Wege. Pai do Vander Wege, E depois, mais lá na frente, em 62 para 63, ele viu que ele podia vender sozinho a produção dele. Daí ele parou de fornecer para o seu Wolfman Wege e começou a fazer a marca dele. Aí ele lançou um arroz em pacote de papel de 5 quilos. E a gente embalava tudo manual isso. Esse era o serviço da piazada. Embalar esse arroz manual, daí botava numa balança daquela de peso, de advogado, sabe? 5 quilos aqui, fazia das 5 quilos ali, dobrava o pacote e botava 6, 8 grampos. Grampeava, não tinha com quem fechar. Eu até tinha feito um trocadilho aqui nas minhas anotações, porque assim, você tem uma história de ser criado na roça, né? Sim, tudo começou na roça. O pai veio da roça. E eu fiz um trocadilho aqui assim, ó. Como é que um homem do campo virou um homem urbano? Para dar uma aproveitadinha no arroz urbano? Isso. E aí para falar do arroz urbano, ele tinha que registrar uma marca. Aí ele pegou o ônibus e foi para São Paulo, registrar a marca. Chegou lá em São Paulo, ele chegou com uma lista de marca. Chegou lá em São Paulo, ele se apresentou lá no local e ele disse assim, ó, eu vim registrar uma marca que eu quero comercializar arroz com essa marca aqui. Daí o cara olhou, isso aqui tem que deixar aqui, a gente vai fazer a busca, isso vai demorar aí, sei lá, uns 60 dias, 90 dias, eu sorteio a marca. Meu Deus, mas eu queria sair com a marca registrada debaixo do braço, ele disse assim. E o homem, acho que ficou pensando um pouco, talvez um pouco com pena, ou foi com a cara do pai. Ele disse assim, olha, seu Urbano, se você botar o teu nome, eu registro agora, o senhor leva a marca debaixo do braço. Olha só. Daí ele colocou o nome dele e veio com a marca. Chegou aqui, mandou fazer a embalagem e começou a produzir. Isso na década de? Na década de 60, 62, 63, por aí. A agricultura é bem interessante e é assim, ó, uma hora chove demais, uma hora sol demais, insumos de menos, insumos de mais, oscilações de mercado, né? Porque assim, eu às vezes comento muito isso com as pessoas, e já falei isso mais de uma vez, inclusive. As pessoas que reclamam quando vão no mercado comprar alguma coisa, com toda certeza não sabem quanto custa produzir. Com toda certeza. Eu digo isso porque eu sou filho de agricultores, eu sou do campo, eu sou da roça. Peguei na enxada, a mãozinha tá fina hoje, tá? Peguei na enxada. Mas tem outras histórias depois, dos 15 anos, mas aí é outro negócio. Como é que é lidar com isso, Franzner? Jair Franzner? Essa oscilação, preço lá embaixo, preço lá em cima, mercado parado, choveu demais.
sol demais? Como é que é isso? Isso eu, desde que eu me lembro por gente, e escutava sempre o pai falar sobre isso, não existe uma política no Brasil assim de tentar controlar a produção de arroz baseado no consumo. A produção de milho e de soja, tudo. É a lei da oferta e da procura. O agricultor planta arroz esse ano e deu um preço ruim, ele reduz a produção no ano que vem. Quem planta em terra sequeira, né? Quem planta em arrozeira, como é aqui no Rio Grande e em Santa Catarina, ele tem um pouco de dificuldade de fazer isso. Mas os que plantam em terra de arroz no seco, que depende da chuva, eles mudam para outra variedade. E aí o preço aumenta. Quando o preço aumenta, eles voltam a plantar arroz. Só que quando eles plantaram... todo mundo plantou também? Todo mundo plantou. Daí o preço começa alto e cai. E isso é um problema para a gente administrar. O meu pai, na década de 60, em 68 para 69, ele quebrou. Quebradinho. Porque ele comprou a safra com preço alto. E quando a safra foi chegando no final, o preço começou a cair. Mergulhou, caiu. Ele vendeu tudo e ficou devendo. Ainda? Ficou devendo para vários agricultores. O que ele fez? Ele foi vendendo tudo que ele podia, vendeu caminhonete, que ele tinha F-350, vendeu automóvel, vendeu o tratorzinho Tobata, que o meu irmão mais velho ia prestar serviço na agricultura, aratera para os agricultores. Vendeu um sítio que ele tinha no Morro do Ilídio, lá em cima, onde a prefeitura hoje tem aquela preservação do Fujama lá. Vendeu todo o estoque, rapou tudo que tinha e ficou devendo para alguns agricultores. Daí ele não sabia mais o que fazer. Daí o que ele fez? Ele foi nos agricultores e veio pedir para eles entrar de sócio com ele. De repente abriu uma cooperativa, alguma coisa, para seguir em frente. Nenhum quis, não tiveram coragem e nenhum botou a faca no pescoço dele. Os agricultores na época, apesar de não ser grandes agricultores aqui em Jaraguá, eles eram bem capitalizados. Eles entenderam a situação. Eles disseram: Urbano, você vai trabalhar, lá na frente, quando você tem dinheiro, você vem pagar nós. E aí ele foi, e no final das contas ele tentou vender para ir embora, foi lá para o Paraná para tentar montar uma olaria. A mãe foi junto e viu aquela terra vermelha, aquele poeirão, ela disse: não, eu não vou para lá, se você quiser ir pode ir, eu não vou. Tentou ir comprar terra no Guamiranga, onde tinha dois irmãos que moravam, um que tinha um engenho de cachaça, o tio Clemente, e o outro tio Quiliano que tinha lavoura de arroz lá também, mexia com lavoura. E a mãe também se recusou e acabou chegando próximo do final do ano, ele não conseguiu vender, e aí o Gerhard Balmer, acho que é o nome dele, eu não lembro se é Gerhard Balmer, ele era gerente do Banco do Brasil, ele veio oferecer dinheiro para o pai. E o pai... Milagre! E o pai, provavelmente, eu acredito que foi por intermédio do Vitor Bauer. E aí o pai, com medo de pegar dinheiro, ele negou. Mas ele não desistiu, ele veio de novo, até que ele conquistou o pai para pegar. E ele disse: Urbano, vai dar um ano bom, você vai comprar o arroz barato, ele vai subir, você vai vender caro, você vai conseguir pagar as suas contas. E em cima do laço o pai aceitou e pegou o dinheiro e começou a fazer a safra. Ele comprou os arroz, beneficiou, pagou toda a safra nova, tudo a safra velha que estava devendo. Olha só. E ficou com um pouco de capital de giro para começar o ano de 70. Aí o meu irmão foi, véspera de Natal, aí em dezembro, junto com ele para Curitiba, com o puxador que puxava arroz, o seu Olímpio Virgini, que era o freteiro dele, levar uma carga de arroz lá. E ele cobrou essa carga de arroz, foi na Ford em Curitiba e comprou um Corcel 1, 4 portas, azul novo, e veio de carro para casa. Fez uma surpresa para a família. Olha só. E aí a coisa começou a caminhar de novo. E aí os filhos já estavam tudo já mais crescidos, eu já tinha 10 anos, já ajudava Foi do também. seu pai que você pegou esse tino empresarial?
Sim, com certeza. Seu grande professor foi seu pai? Sim, com certeza. De nós, Dos irmãos de também? todos os irmãos. Porque nós não tivemos como escolher o que queria fazer. Ele simplesmente foi envolvendo nós no serviço desde pequenininho e a gente acabou gostando. Quando deu por si, estava Quando deu por si, estava envolvido a coisa toda. e ele foi uma pessoa assim muito inteligente que com 56 anos ele comprou uma terra em Araquari, onde a gente tem ainda uma fazenda de gado até hoje lá, e disse que ele ia criar um gadinho lá e que não queria mais se incomodar com a empresa. Chamou nós lá e disse, ó, tá aqui a empresa, vocês têm um começo, vocês tocam isso aí, se vocês der conta de tocar, beleza, se não der conta, vou trabalhar de empregado, ele falou assim. E aí disse pro Sim, Jaime e sério. pro Guido, que são os irmãos mais velhos, vocês são responsáveis para fazer a coisa funcionar aí. Hoje vocês são em quantos na Urbano? Hoje nós somos em 6. Todos eles apitam. Todos eles apitam. Apita que não falta. O que aconteceu? A empresa foi crescendo, cada um ficou responsável por um local. Entendi. E lá em 2000, a gente juntou a administração tudo no escritório central de Jaraguá. Tá. Daí começou, o Jaime virou presidente e um cuidava de uma unidade, outro de outra, e todos respondiam para o mesmo canal. Daí começou a Vocês organizar. dividem as responsabilidades? Desde a aquisição, por exemplo? Desde novinho a gente via... Tem um mix grande hoje na Urbano. Sim, Eu brincava no início da nossa entrevista aqui, da Assessoria de Vida, que eu sou um cliente. Você não sabia disso? Eu te falei, confessei. Eu fiquei sabendo. E fiquei feliz, porque um cliente consumidor do nosso Tio Urbano Prêmio. Isso. E detalhe uma seguinte, variedade especial de eu arroz. gosto tanto, não é porque você está aqui, porque se fosse ruim eu falaria. Sim. Eu gosto tanto do arroz deles, que quando eu não acho no mercado, eu vou em outro. Eu vou caçar. É o premium, é o arroz premium da Urbano, branco. Maravilhoso o arroz. Cada um cuida de uma... Por exemplo, tem feijão urbano, eu consumo também? Tem, vamos fazer mais sim, uma. nós temos feijão Vou dar urbano. conta, depois vou mandar a fatura lá, tá? Certo. Feijão urbano eu consumo também. Arroz urbano eu consumo também. Mas tem um mix, tem macarrão. Tem vários cortes de macarrão, de arroz, de Cada feijão. um tem uma coisa, cada irmão tem uma... Não, hoje a situação, até 2021, estava mais ou menos assim dividido. Eu cuidava das unidades aqui de Jaraguá do Sul, que ali nós fabricamos a marca de arroz parbolizado, fabricamos os mix de farinha de arroz, fabricamos vários cortes de massa curta e massa longa de arroz e de feijão, fabricamos todos os arrozes especiais, arroz arbóreo, arroz sushi, arroz basmati, arroz vermelho, arroz o selvagem, e aí tem quinoa, tem uma variedade grande de arrozes especiais. Isso é tudo fabricado em Jaraguá. E eu também fiquei responsável pelas unidades de recebimento que abastecem a nossa unidade, que é a unidade de Gaspar, de Pouso Redondo, no Alto Vale, e do Vila Nova, que nós compramos há uns 10 anos atrás, aqui em Joinville. E ainda era responsável pela fábrica de feijão em Ponta Grossa. Essa é a minha responsabilidade. Aí o Renato, que é depois de mim, subindo, eu comecei de baixo para cima agora. O Renato é o presidente da empresa. Certo. Atualmente é presidente. Ele vai ficar mais 2 anos na presidência, daí vai entrar um novo presidente. Pegar no pé do Renato, que eu não conheço. O Renato, essa propaganda que eu fiz aqui, que sou consumidor, vou mandar para você, tá? A conta, então, o presidente, né? O presidente, Vou mandar pro ele paga a conta aí. Presidente, vou mandar a conta para ti. Isso é com ele, isso é com ele. E assim vamos. E aí o Dorval é responsável pela unidade de Meleiro, que tem uma filha dele que toca hoje, a Andressa, e ele ajuda na unidade de São Paulo, que lá tem um filho dele também. E o Adenor é responsável pela unidade de São Gabriel, é a nossa maior unidade em volume de produção, é a unidade de São Gabriel, onde faz esse arroz que o senhor consome, perdão, e faz toda a linha de arroz branco. Me lá. aguarde, presidente. E aí tem o Jaime, que o Jaime foi saindo das atividades de alimentos e ficou responsável pela nossa malharia. Nós temos uma tinturaria, que a gente compra o fio, tece, faz malha em rolo e vende malha em rolo.
Ele é responsável por essa unidade, pela nossa hidroelétrica em São Martinho, que a gente tem uma hidroelétrica, e também pela Celgrão em Blumenau, que é uma empresa do grupo, que temos 2 sócios minoritários, e o Jaime também acompanha essa unidade. É bastante coisa, né, para se fazer. Agora, como é que a política... E eu terminar, para não deixar o Guido fora... vamos falar do Guido. O Guido ele mora um pouco aqui, um pouco em Sinop, mais em Sinop. Ele cuida da nossa unidade de Sinop, cuida da nossa unidade de Várzea Grande, ele cuida da nossa unidade de Pernambuco, no Porto Suape. E depois nós temos várias unidades de distribuição, que aí são tudo gerentes profissionais liberais. Que beleza, que coisa beleza. Temos em Salvador, temos em Brasília, temos em Fortaleza, em Belo Horizonte, temos mais uma unidade que compramos em 2019 para 2020, que é a de Formosa. Lá também tem um profissional lá, nessa unidade. Que beleza, a família é grande e todo mundo... Tem bastante coisa para fazer. No projeto deles, familiar. Como é que a política caiu na tua vida? Ou você caiu na política? A política caiu na minha vida quando o Antídio me chamou em 2018, lá no gabinete, para conversar comigo. E nós estávamos numa fase fazendo uma unificação de plantas da unidade de Jaraguá, que foi crescendo aos poucos e foi comprando. E aí eu pensei, deve ter dado algum problema nesse processo. Eu peguei a pastinha com os documentos e fui lá. Cheguei lá, ele me atendeu, ele disse, o que tu quer com essa pasta, Toy? Eu disse, não, eu vim ver o que o senhor me chamou, tem algum problema que galho que está dando aí para nós tentar resolver. Não, guarda isso aí, eu não quero falar contigo sobre isso. O assunto é outro, eu quero te convidar para tu ser candidato a deputado estadual por Santa Catarina. Olha! Eu disse, mas Toy, você tá doido? Tá louco? Eu nunca me envolvi em política, Comeu polenta estragada de cedo? Nunca tive envolvido em política, nunca me filiei em nenhum partido e nunca me passou pela cabeça isso. Aí eu disse, mas caramba, sabe que você está certo ou não? Estou certíssimo, diz assim. Tu tem chance muito grande de se eleger. Mas daí nós estávamos naquela fase de trabalhar, estávamos trabalhando a virada de geração, que foi agora em março, no evento que nós fizemos com a família e com os gestores que estão assumindo daqui para frente. Eu disse, eu estou muito envolvido na empresa, nesse momento eu não consigo sair. Estou fora. Mas se precisar de mim mais para frente, eu estou à disposição. Você não descartou. Porque eu tenho uma amizade de longa data com o Antídio, né? Então eu disse, de repente tu precisa de mim aqui, uma secretaria, alguma coisa, não tem problema. A gente vai dar contribuição também para o município. E quando chegou a 2020, ele veio me procurar para ser candidato a vice. E aí eu fiquei meio que enrolando, depois em cima do laço ele veio lá e meio que botou a faca no pescoço. Quem que te aconselhou assim, vai sim? Não, aí eu acabei dizendo para ele, não, pelos irmãos aqui está tudo certo. Eu decidi, a responsabilidade é minha, eu sei que eu tenho que respeitar e não trazer problema para dentro da empresa aqui, isso eu tenho consciência, eles vão concordar. Agora, a minha família, eu tenho que falar com minha esposa e meus filhos, mas a principal pessoa que eu tenho que falar é com a minha mãe, que hoje ela é falecida, mas ela sempre foi lúcida até o último dia de vida. Ela morreu assim, uma morte súbita, deitou e não acordou. E aí eu fui falar com ela. Isso era uma quarta-feira e sexta-feira tinha que dar resposta, que sábado até sexta tinha que me filiar, que sábado era o último prazo. Sábado tinha que divulgar. E aí eu fui lá na mãe já quarta-feira, expliquei tudo para ela, ela disse, não, Jair, ele já te procurou em 2018. Se ele está te procurando de novo, tu vai porque ele dá a tua participação também com o município. A gente se criou aqui, nasceu aqui, estamos bem de vida, todos com saúde e... Enfim, é hora de você ajudar um pouco ela também. Disse, eu sei que vocês ajudam muito a igreja, ajudam muito os hospitais, ajudam muito a comunidade, mas é uma maneira diferente de contribuir, ela falou. E aí eu disse,
Agora, tinha combinado um almoço com ele, para ele vir lá em casa conversar com a minha família. Ele disse, não, eu vou lá conversar com a tua esposa e com os teus filhos. Marcamos um almoço na quinta, ele veio e conversamos tudo lá, foi tudo certinho. E eu acabei indo, a família me deu apoio. Sem o apoio da família eu não ia, porque daí a família ia se arrebentar. E nessas alturas do campeonato eu não queria isso, né? Saiu de um convite para candidato a deputado para um convite a ser vice-prefeito e agora prefeito, rapaz. Sim. Você tem, eu falei contigo há uns 10 dias aí passados e disse o seguinte para o Jair Franzner. E aí, rapaz, continuar tudo isso, né? Jaraguá do Sul é um modelo para Santa Catarina e para o Brasil em termos de administração, né? De gestão. E aí? Ele disse assim para mim, a resposta dele foi bem simples até, estava com um bebê no colo, você estava, né? Estava com o netinho. Um netinho no colo. É. Ele disse assim, estou pronto e vamos continuar. Sim, é isso Me mesmo. falaram, agora você pode confessar se é verdade ou não, que você só é um Antídio mais calmo. É verdade. Sério? Eu sou muito exigente, É um Antídio mais gosto calmo, das mas coisas é... bem organizadas e tem que funcionar. Então é mesmo um Antídio mais calmo. Eu acho que eu sou um pouco mais calmo, mas o Antídio, últimos tempos, Está muito calmo ele também. está muito calmo. Quem conheceu o início da vida pública dele e conhece ele hoje, não acredita. Não acredita. Você está gostando dessa experiência? Estou gostando. Eu tenho visto, por exemplo, nos últimos dias, desde que você assumiu, a sua frequência em ir nas secretarias, nos locais, Sim, conhecer sim. de perto, ver como é que funciona. Isso é uma descoberta para ti também, não é? Sim. É uma pós-graduação É. pública na minha vida. Isso aí eu vou crescer muito com isso. Então, além de ser, de eu estar participando, me doando, é um aprendizado grande para a minha vida, tá? Aí, não, mas você já vai fazer 62 anos, já podia estar bem aposentado, os negócios te deixaram uma certa estabilidade, mas eu penso assim, 60 anos, a gente tem uma experiência muito grande com essa idade e tem muito para contribuir. Porque hoje a gente vê pessoas de 80 anos trabalhando e contribuindo. É verdade. Tem gente de 90 anos trabalhando e contribuindo. Santa Catarina tem um cidadão que, se não me falha a memória, é empregado da Avan, só teve um emprego na vida e está no Guinness. O Luciano apresentou esse rapaz, É o esse cara senhor, que né? um emprego só na vida inteira e é o cara mais velho trabalhando, passou de 90 anos num único emprego. É impressionante. Em algum momento da sua vida, desde o urbano até agora como prefeito, vice-prefeito, prefeito, o coração falou mais alto do que a razão? Você deixa o coração falar mais alto do que a razão ou não? Eu tinha muita dificuldade de agir às vezes com a emoção, sabe? Com problemas assim que me mexe muito por dentro. Então a gente tem que cuidar muito aonde que tu pode fazer isso. Tem momentos que tu pode fazer isso e contribuir, mas tem momentos que tu tem que agir com a razão, porque se não agir com a razão, eles vão trepando em cima de ti e daí você não controla mais. Então tem que ter uma mistura, tem que ter, equilíbrio. Eu digo que tem que ter uma mistura, um equilíbrio, porque tem momentos que o teu coração frouxa. E eu sou muito nesse lado aí, é um defeito. Emotivo? Eu sou emotivo. Eu não posso ver pessoas sofrendo e que com um empurrãozinho a gente consegue melhorar, sabe? Mas, por outro lado, tem que analisar bem, porque tem gente que vem com esse sentimento, leva esse sentimento para a gente e, na verdade, não é aquilo que ele está levando. Tem que se aproveitar. Então, tem que ter um filtro. Lá na empresa, para essas coisas aí, eu tinha um filtro. Eu pegava e investigava. Claro. Eu vou te dar, me dá 2 dias para mim, 1 semana, e aí eu vou investigar. Se realmente é isso,
a gente vai e contribui mesmo, dá um empurrão para a pessoa. Faz acontecer. Agora, se a pessoa estava querendo se aproveitar, Aí a tira conversa... da lista. Escute uma coisa, agora você é prefeito de Jaraguá do Sul, cidade que vai já bater os 200 mil habitantes. Sim. Né? Eu conheci com 60 mil. Existe algum projeto seu? Você está andando com Jaraguá do Sul, nesse intervalo de tempo aí, de vice-prefeito, agora prefeito, alguma coisa sua que você quer, eu quero fazer isso. Eu tenho vontade de fazer isso. Uma coisa que é muito... Eu vou falar isso aí, é uma coisa que vem rolando de muitos anos para trás. O João pode até confirmar o que eu estou falando aqui. A questão... O João é o João Berti, que João Berti, chefe de gabinete que está aqui conosco, tá? Isso. Ele está de guarda. Está de guarda aqui. Olha, Peron, vou te falar uma coisa. O transporte público no Brasil e nas cidades brasileiras é um problema. E Jaraguá vem se arrastando aí muitos anos com esse problema. Isso te incomoda? Isso me incomoda, incomodou muito o Antídio. O Antídio conseguiu avançar. Tinha muita coisa do passado aí, que não querendo falar mal de ninguém, absolutamente, cada um na época fez o que achava melhor e com isso tentava acertar. Mas isso foi rolando e chegou num ponto que não dá mais. Então, graças a todo o esforço e trabalho aí na gestão passada do Antídio, no início dessa nova gestão, dele comigo junto, a gente conseguiu, como é que eu vou explicar? Conseguiu uma nova empresa, avançou. Foi licitado uma nova, como é que é o nome? Uma nova licitação, e para essa nova empresa que assumiu, que é a empresa Nossa Senhora dos Campos. O que foi feito? É uma empresa separada que ela só administra o transporte público de Jaraguá do Sul. E a prefeitura tem 3 pessoas acompanhando a gestão dessa empresa. Por quê? O povo acha caro o passe. Daí você tem um passe bom, mas não tira os custos. Daí a prefeitura é corresponsável. Não adianta ela dizer que não é, porque é toda ação. Então, corresponsável. Daí você tem que dar um reembolso para essa empresa não ficar no prejuízo. Equilibrar as contas dela. Se você aumenta a passagem, aí a beiraceira é grande. A prefeitura não tem que reembolsar, mas a beiraceira é grande. E tu está no meio dessa confusão 20, 25, 30 anos e isso não anda. Então nós achamos por bem fazer esse acompanhamento e baixamos a passagem no momento difícil, final de pandemia. Pouca gente embarcava nos ônibus. Depois disso já tivemos aumentos absurdos no combustível. O óleo diesel subiu mais de 70% e é um dos itens que mais pesa no custo dessa empresa. Dos insumos de uma empresa, certamente. Dessa empresa é o combustível. Então está gerando prejuízo. Para isso melhorar, precisa o quê? Precisa fazer o público andar de ônibus. Com o aumento do combustível, a gente já sentiu que diminuiu gente indo de carro e voltando para o ônibus. Tanto é que no mês de março a gente notou um crescimento muito grande de passageiros embarcados no ônibus comparado com janeiro e fevereiro. Então, com essa situação toda aí, isso é uma situação que não me deixa confortável. Nós temos que arrumar um caminho que, se precisar a prefeitura ter que reembolsar um pouco naqueles meses que a empresa não consegue se manter, nós vamos ter que fazer isso aí. E isso, para tu mandar isso para a Câmara, para tu fazer isso, tu tem que mandar para a Câmara de Vereadores, eles têm que aprovar, tem que ter uma sintonia muito grande com toda a Câmara de Vereadores e com toda a administração. Está encaminhando muito bem, a gente está contente com a decisão que foi tomada, mas é lógico que tem acertos para fazer, e esses acertos nós vamos fazer. Hoje o transporte coletivo é o assunto que mais lhe incomoda. Sim. O resto está andando muitíssimo bem, obrigado. Obras, educação, saúde. Saúde sempre tem que melhorar.
porque a cidade vem crescendo, vem Aumenta gente. a demanda. Você tem que estar atento para ter posto de atendimento, para ter médico disponível, enfermeiro, etc, etc. A parceria com os hospitais deixa a gente bem mais tranquilo. Sim. E a iniciativa privada com o setor público trabalho muito bem isso com os nossos 2 hospitais. E na questão da educação, a educação de Jaraguá vai bem, é exemplo pelos números que ela vem atingindo, só que a gente tem que sempre pensar em melhorar. Vai vindo mais gente, precisa mais aluno, vai faltar sala, tem que ter mais sala de aula, uma escola nova num lugar onde está mais precário, outra lá, e isso o Antídio foi fazendo e nós estamos continuando a fazer. A tecnologia muda, é preciso alterar tudo isso. Falasse muito, muito bem, a educação em Jaraguá do Sul, em menos de 30 dias, me ajuda, João, com o início da pandemia, em menos de 30 dias ela botou as aulas online. E quem não tinha como assistir, a prefeitura comprou celulares de chip para eles terem o acesso. E foi a primeira prefeitura que começou a aula híbrida e a primeira que começou a aula totalmente presencial. E nós temos uma infinidade de Chromebooks, né? Chromebooks, que auxilia na parte técnica desses alunos. Eles já vão trabalhando com isso também dentro da sala de aula, mas temos que avançar. Os desafios não são poucos e são grandes, né? São grandes. Satisfazer uma população cada vez maior e com demandas cada vez maiores, porque assim, quando eu cheguei aqui, por exemplo, com 60 mil habitantes, nós tínhamos uma demanda na educação, uma demanda na saúde, uma demanda por transporte coletivo. Hoje, essa demanda quase quadruplicou, para você ter uma ideia. Tá? E isso tudo estoura em algum lugar e o município é o mantenedor disso tudo. Qual a mensagem agora? Prefeito, né? Mas deixa eu só terminar, eu quero terminar a colocação. Falamos da saúde, falamos da educação, eu quero falar das obras que para nós é muito importante e nós queremos entregar nesse mandato. A Via Verde até na divisa de Guaramirim, até na entrada da Areal Vidros, lá que vai para Figueirinha. Está tudo desapropriado, assinamos as últimas desapropriações a semana passada, agora está indo para licitação e para começar a obra. E nós temos 2 anel viários que nós queremos fazer, que é o da Vila Lense e que é o outro da Ponte do Menegote, que vai vir aqui 13 de maio. Da Ponte do Menegote, que vai ligar com a outra ponte, mais ou menos na altura da escola Jangada. Para desafogar o trânsito da Amizade, que vai parar tudo lá passa em frente da SCAR, aí vai parar tudo naquele entroncamento que vira um caos. Então a gente são 2 projetos que nós não vamos sossegar enquanto não tiver. Isso é para sair nesse mandato. Também foi licitado a concretagem do Morro Boa Vista e foi transformado num parque municipal com 260 mil metros quadrados. Lá vai ter toda a estrutura para subir lá, vai ter estacionamento mais embaixo para quem vai lá visitar, vai ter 2 mirantes e vai ficar preparado para futuras instalações de, quem sabe, restaurante, talvez até hotel no futuro. O mundo turístico está aí e é isso é um desafio inesgotável. Isso é um desafio muito grande. Então, com tudo isso que eu citei aqui, nós temos serviço, contando com mais ou menos umas aquele levantamento que nós fizemos ontem, passa de 120 ruas, né? Para serem asfaltadas. Que estão já com o dinheiro em caixa, estão licitadas, parte em obra e parte entrando em obra. Isso tudo vai acontecer. E nós estamos trabalhando em projetos para o próximo mandato. Nós queremos deixar um estoque de projetos para quem for o prefeito no próximo mandato ter uma continuidade. Chama-se planejamento. Planejamento de longo prazo. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês não acham que um cidadão que não tinha experiência política nenhuma praticamente, ele não está bonzinho, já está obras e tal, planejamento e etc. Está bem já.
Não, Perão, a gente aprendeu isso no dia a dia da gente, na empresa, né? É claro que lá na empresa a gente faz as coisas com mais velocidade. Aqui na vida pública Tem a burocracia. tem muita burocracia. Muito papel. E a gente tem que respeitar as leis, porque senão tu sai com processo, com um monte de processo nas costas. Apesar da boa intenção, é processado na polícia. Eu quero sair da prefeitura sem processo, fazer tudo dentro da lei. Para isso tu tem que fazer antes, para acontecer no futuro quem vem ter pronto. Planejar. E ele daí tem que planejar para frente. O que você diria hoje, prefeito de Jaraguá do Sul, para a população que está nos vendo? Qual é a mensagem do prefeito Jair Franzner para a população? Munícipes de Jaraguá, eu nunca imaginei que ia estar um dia como prefeito em Jaraguá do Sul. E acabei aceitando o convite do Antídio Aleixo Lunelli, meu amigo de longa data, e posso garantir para vocês que com tudo que eu falei agora aqui, eu vou dar o meu máximo para eu poder atender a tudo isso que foi falado aqui e vou estar à disposição de cada munícipe de Jaraguá. Cuidar do dinheiro de cada centavo que entra na prefeitura, porque quem paga o imposto não é as empresas elas repassam imposto, elas são uma terceirizada do governo. O governo diz que tem tanto de ICMS, tanto de PIS, tanto de COFINS, taxa disso, taxa daquilo, eles cobram e repassam para o cofre do governo. Mas quem paga está no custo de cada mercadoria, é cada cidadão jaraguense que vai comprar um pacote de arroz, um eletrodoméstico, um pacote de farinha ou qualquer outro objeto. A gasolina que bota no carro e assim por diante. Podem ter certeza que vai estar bem cuidado e vamos terminar o mandato com muito sucesso. E pronto para mais 4 anos, planejado, talvez até além de 4 anos, dependendo do que nós vamos conseguir com toda a nossa equipe. Mas eu quero, Perão, falar aqui de coração o agradecimento a toda a grande equipe da prefeitura, aos secretários, aos diretores, aos gerentes e todo funcionário público que está na prefeitura, na educação, na saúde, em obras, em qualquer secretaria. Agradecer o empenho de todos e da maneira que eles estão trabalhando hoje, continuando assim, nós vamos chegar lá no objetivo que nós queremos. O meu muito obrigado a todos, conto sempre com o apoio de vocês. Um abraço, um forte abraço a todos aí e fiquem com Deus. Muito obrigado, viu, Franzner, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu te disse que seria uma mistura do que foi e do que é o Franzner com um pouquinho da administração que você está assumindo agora. Desejamos muito sucesso nessa empreitada nova. Quem tem a capacidade de administrar e ter sob sua tutela uma empresa do porte da Urbano não pode ter medo de desafios, né? E nós então desejamos a vocês, você e sua equipe construída, votos e muito sucesso. Obrigado por aceitar o convite de vir contar aqui a história da sua vida para nós. Obrigado, viu? Viu, Perão? Eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição, precisando de mim, Jair, particular, ou na prefeitura, o que tiver no nosso alcance, nós vamos estar à disposição. Conte sempre com a gente. Este foi Jair Franzner contando a sua história de vida. Veja só, ele aprendeu sobre arroz vendo seu pai. O pai o conduziu para isso. E hoje, se você quiser pesquisar, pesquise aí o mix da Urbano, que nós temos aqui o orgulho de ter, de uma empresa genuinamente jaraguaense, que está esparramada pelo Brasil já. Tá? Tem emoção. E veja só o que é a história da vida, como eu disse no comecinho, que a gente busca às vezes lembranças que nos doem. Para ser candidato a vice, ele foi conversar com sua mãe, que já não está mais aqui. Na época, inclusive, eu mandei mensagem para o Jair, mas ela autorizou. E hoje estamos aqui tendo um exemplo de uma pessoa que abre o coração. Eu digo sempre assim, história de vida não é contar sucessos, é abrir a alma para contar quem a gente é. História de vida é se olhar no espelho e se revelar para todos. Obrigado.